Mateus 16, 24. Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, acredito que todo mundo conhece esse versículo, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A nossa mensagem hoje, gostaria que você tomasse nota, estivesse atento à mensagem. O nosso tema hoje é a marca que mudou o mundo. A marca que mudou o mundo. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por estarmos aqui na sua casa, te servindo, ouvindo do Senhor. Espírito Santo, que o Senhor venha conduzir essa noite. Nada de bom pode sair da minha vida. Nada, Deus, de bom sai da minha vida, se não for o Senhor. Se não for, Deus, o fluir da Tua palavra através dos meus lábios. Espírito Santo, permita que essa palavra ganhe vida, que ao ser dita, pronunciada, ela saia com virtude, com poder, que ao ser recebida com fé, ela possa gerar frutos, em nome do Senhor Jesus, Pai, a 100 por 1. Deus, frutos, Deus, que venham a trazer também das recompensas que o Senhor, Deus, nos diz, nos promete, que venha nos trazer, Deus, vida, Deus, que venha nos trazer, Pai, realização no Senhor, que venha nos trazer convicção, esperança, força, que venha, Deus, nos trazer a certeza, Deus, de que em Ti somos mais que vencedores, que nós temos conosco o Deus de toda a terra. Deus, em nome do Senhor Jesus, conduza, Pai, do início ao fim, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu reino ganhe expressão, dimensão, força, e nós saiamos daqui, Deus, fortalecidos no Senhor, pela palavra do Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor é poder. O poder é a palavra de Deus. Então a palavra é poder, o poder é a palavra. E que essa palavra hoje nos faça sair daqui poderosos. Nos faça sair daqui cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Então o nosso tema, a marca que mudou o mundo. A importância de uma marca autêntica e forte faz com que milhões de empresas, empresários, invistam milhões na sua logotipo, na sua identidade visual, na sua marca, naquilo que eles querem passar através do seu logotipo, através da sua mensagem principal, através de uma mensagem da sua marca principal. Então, a maioria das marcas hoje gastam milhões para ter uma logomarca, uma marca forte. Então, a logotipo da Nike, todos aqui conhecem? Muito comum, né? A logotipo da Nike é um pequeno símbolo, parecendo um sinal de confere, e Nike, ou Nice, em português, era uma deusa grega que personificava a vitória. Então, força Nike era uma deusa grega que personificava vitória, força e velocidade. E a marca se inspirou na imagem de bronze de Nice, que se encontrava no Museu de Louvre. Então, lá em Paris, no caso. Então, o seu símbolo se assemelha a uma asa, também em homenagem à deusa Nice. Certo? A Nike, aquele símbolo, como se fosse uma asa, em homenagem a essa deusa, que significava vitória, força e velocidade. Tudo pensado. Aquele símbolo não foi simplesmente o Phil Knight que acordou e, deixa eu ver, acho que seria legal um visto. Então, ao mesmo tempo que ele queria trazer a mensagem de força, velocidade e personificar essa deusa, né, Nice, essa deusa que personificava a vitória, e ao mesmo tempo que ele queria trazer essa homenagem, esse paralelo, ele também queria, esse cofundador, Phil Knight, ele também queria que a logo da Nike, ela transmitisse através do seu logotipo um design simples, fluido e que transmitisse velocidade. Por isso, normalmente usado para atletas, né? Você não conhece aí a marca Nike para modelo esporte fino, terno Nike, né? Você não conhece aí um mocassim da Nike. Então, ela tem um público-alvo específico. E a mensagem dela
ela é clara, se assemelha a uma deusa, Nis, que significava vitória, conquista, e ali esse símbolo, ao mesmo tempo que busca trazer leveza, fluidez, busca trazer a lembrança de uma asa dessa deusa, né, significando a vitória. Então, da mesma forma, o McDonald's, alguém já comeu um McDonald's aqui? Burger King é melhor. Mas o McDonald's, aqueles arcos, né, os arcos foram inspirados na arquitetura dos restaurantes da época, que tinham aquele formato de arco, e eles queriam fazer o arco dourado, né, por isso ali M, então naquele formato ali de arco, né, os irmãos ali McDonald's. Então a marca McDonald's, ela tem como objetivo associar seu nome à alegria e satisfação. Quem nunca comeu um McLanche feliz? Alguém aqui nunca comeu um McLanche feliz? Nunca? Então a marca, ela busca te associar à alegria, à felicidade, né? Então eu me lembro quando eu era criança, que meu pai, quando chegava com um McLanche feliz, realmente para nós aquilo lá era um motivo de alegria, né? Hoje, McLanche a gente entende que é veneno, mantenha longe da sua casa, né? Enfim. Então a logomarca da Mercedes-Benz, é uma estrela de 3 pontas no interior de um ciclo, certo? E essa logo, ela representa a triplicidade das atividades da montadora, Mercedes, que fabricava motores para uso em terra, que é a ponta de cima, mar e água, você tem lanchas Mercedes. Então, representava a tripla atuação dos motores Mercedes, no ar, na terra e no mar. E ao mesmo tempo, ela faz alusão à estrela, que é algo que brilha, algo excelente, algo poderoso, um luxo, uma soberania. Toda uma intenção por trás de uma marca. Então, agora, nenhuma dessas logomarcas é a mais conhecida ou a mais famosa. Por mais que você conheça Louis Vuitton, por mais que você conheça Giorgio Armani, por mais que você conheça Guess, por mais que você conheça Prada, por mais que você conheça qualquer outras marcas, né, Hermenegildo Zegna, nenhuma dessas marcas são as mais conhecidas ou a mais famosa. Mas a logomarca mais famosa é também a mais antiga. E hoje ela enfeita colares, lápides, anéis, camisas, túmulos, capelas, brincos. Ela não é um símbolo de prazer, ela não é um símbolo de luxo, ela não é um símbolo de tecnologia, não é muito menos um símbolo de desejo, mas ela é um símbolo de morte, é um símbolo de fraqueza, é um símbolo de sacrifício, é um símbolo de renúncia, é o escândalo dos judeus, é a loucura dos gregos. Hoje, quando você entra em cemitérios, essa logo está estampada em todos os cemitérios. Então esse símbolo é o símbolo da cruz. Um símbolo que vem de séculos em séculos, um símbolo que perdura milênios, um símbolo que jamais se apagou. Um símbolo que, ao mesmo tempo que ele não traz a significância de luxo, mas ele traz a significância de uma morte, de um sacrifício. Mas, ao mesmo tempo, ele significa poder, porque aquela morte, ela foi substituída pela vida. Quando o Senhor Jesus Cristo, ao morrer, ele ressuscitou no 3º dia, e a palavra fala que ele tomou a chave, que ele derrotou a própria morte. É por isso que a Bíblia fala: ó morte, onde estás, ó morte, a sua vitória. Aleluia! Então a cruz era um meio de matar pessoas, projetada pelos persas, aperfeiçoada e popularizada por Alexandre o Grande. A cruz foi muito usada pelos romanos, e como forma de desestimular as rebeldias que insurgiam, que se levantavam como Império Romano. Estima-se que quase milhões de pessoas foram mortas crucificadas. Não se diz milhões, se diz milhares, mas quase chegando na casa dos milhões. A morte na cruz, foi achado alguns ossos em que eles perceberam que a cruz, você morria, muitas vezes crucificado com os pregos nas mãos ou aqui no punho, e os pés normalmente não era aqui nessa parte de cima, mas os seus pés ficavam como se fosse aqui assim, ó, na cruz, e o prego passava por aqui, no tornozelo. Porque é um pouco improvável o prego passar 2 pés, entende? E chegar na madeira. Logo, os
os fósseis antigos que foram achados de pessoas crucificadas, mostra que eles eram crucificados e os seus pés, na verdade, não eram postos assim como normalmente a gente vê, mas eles eram postos aqui assim na madeira, e um prego vinha de cá e o outro de cá, e você não conseguia ali se mover. Ao mesmo tempo que você se sufocava, porque você comprimia pela abertura aqui, o fechamento das suas escápulas, a sua facilidade de respiração, eles, quando queriam que aquela pessoa sofresse muito, mantinha aquele banquinho, uma espécie de madeirinha, onde a pessoa ficava ali crucificada e ela não morria, mas ela ficava sofrendo. Porque a cruz não era uma morte para ser rápida, era uma morte para ser sofrida. Era para ser considerada uma morte temida, para que ninguém se levantasse ou insurgisse contra o Império Romano. Então, por isso que a palavra diz que Jesus, quando eles viram que ele já tinha morrido, eles se assustaram. Porque a cruz, ela não costumava matar rápido ali aquela pessoa condenada, mas ela trazia sofrimento. Ao mesmo tempo que eles quebravam os ossos, quando queria que a pessoa morresse, para que o sufocamento ocorresse. Mas Jesus, a palavra fala que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E logo ele morreu, antes entregou sua vida para o Pai, e quando queriam conferir se ele estava morto, enfiaram uma lança para ver se ele estava vivo, se ele teria alguma resposta, algum reflexo de vida. E eles constataram que Jesus já estava morto. Então, a pergunta dessa noite é: quem de vocês, ou qual de nós, usaria um símbolo como esse para a sua própria marca, em Zé Maria? Quem deixaria de usar o símbolo de uma estrela? Quem deixaria de usar o símbolo do sol, que representa vida, que representa calor, que representa poder? Quem deixaria de usar o símbolo, talvez, da água, do vento, da terra, da natureza, algo que expresse a natureza? Mas quem deixaria de usar para usar um símbolo que era relativo a uma execução cruel, um símbolo de dor, um símbolo de humilhação, porque você ficava exposto praticamente nu, para que quem passasse pudesse ver, um símbolo de escárnio, um símbolo de dor, para representar o seu símbolo ou marca? Quem aqui traria a cruz como a sua logomarca? Mas Jesus, diferente de todos, ele nos convida a carregar a nossa cruz. E esse símbolo tinha tudo para dar errado. Porque todos que morreram naquela cruz jamais se levantaram. Todos que morreram naquela cruz morreram envergonhados. Todos que morreram naquela cruz, quase milhões de pessoas que morreram naquela cruz, nenhum se levantou. Todos eles foram mortos e terminaram a sua vida como motivo de escárnio, de humilhação e de exemplo a não ser seguido. Mas a palavra nos diz assim, que Jesus, ao ser tirado dali, foi colocado num túmulo, e logo depois a pedra daquele sepulcro, ela rolou, e aquele sepulcro estava vazio. Filipenses 2, 9 a 11 diz assim. Filipenses 2, 9 a 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo. Volta no 9, vamos ler de novo. Eu quero que vocês leiam com atenção. Por isso Deus, antes disso aqui acontecer, Jesus ele teve que ser pregado naquela cruz. Ele teve que se sujeitar a uma morte de cruz. Só que esse símbolo, que para muitos era motivo de escárnio, de dor, ele trouxe a Jesus uma recompensa. E a Bíblia diz assim, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Não tem ninguém mais alto que ele. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Por isso que quando você repreende qualquer espírito maligno que está se levantando contra a sua vida, ele tem que se submeter, ele tem que correr, Raimundo, ele tem que fugir. A Bíblia fala que ele vem por um caminho e foge por 7 caminhos. Então por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus!
Essa é a marca da cruz. É a marca de um Deus que se despojou da sua glória, que deixou ali o seu poder, aquele que podia chamar miríades de anjos para ir contra aqueles homens que vieram prendê-lo, mas ele se despojou da sua glória. Ele deixou o seu poder de lado e ele se sujeitou a uma morte, e morte de cruz. A Bíblia fala assim que o verbo, aquele que diz haja luz, haja vida, aquele que pela palavra e pelo poder da sua palavra trouxe à existência, Fred, todas as coisas, esse Deus Todo-Poderoso caminhou entre nós, andou em nosso meio, se fez homem como nós. E esse mesmo Deus, esse Deus Todo-Poderoso, ele não quis se fazer como Deus, mas ele se sujeitou como homem. Foi cuspido, foi ferido pelas nossas transgressões, foi-lhe colocado uma coroa de espinho, foi escarnecido. Se tu és o Deus dos judeus, desce daí. Ele foi tido como motivo de vergonha, vendido por algumas moedas, mas ele fez isso para que hoje nós tivéssemos nele vida, para que hoje nós tivéssemos direito a uma vida eterna, para que hoje nós reinássemos com ele, não é viver como verme de Jacó, não é viver como miserável, não é viver como pó da terra, mas é viver reinando com ele. Quem carrega a marca de Cristo, quem carrega essa maior marca que mudou a história da humanidade, tem que viver por cabeça e não por cauda, tem que viver como rei, como rainha, como sacerdote, tem que viver como profeta, tem que viver como aquele que declara o futuro da sua nação, que prediz o futuro da sua família, que abre os seus lábios para abençoar, e quando ele amaldiçoar, aquela árvore vai secar, porque sobre os seus lábios há poder de vida e de morte. Então cuidado com o que você está secando, com o que você está amaldiçoando, o que tem saído dos seus lábios. Então, a palavra fala que tudo isso foi dado a Jesus, posição sobre todos, nome sobre todo nome, porque ele prostrou-se diante da vontade do seu Pai. E prostrar-se significa adorar. Prostrar-se e adorar são sinônimos no entendimento e no conceito que a Bíblia nos traz. Salmos 95:6 diz assim: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Venham, adoremos prostrados. As duas palavras estão juntas aqui. Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Sabe o que significa se prostrar? Significa não ter a sua cerviz dura. A palavra fala assim que o povo de Israel era um povo de dura cerviz. O que é uma dura cerviz? É aquele, quando você tem que se dobrar, você não dobra. Você entendeu? É igual o joio. Quando o trigo e o joio nascem, o trigo ele se dobra por causa do peso ali dos seus feixes, e o joio cresce retinho. Então o povo de Israel estava como o joio, seu Geraldo, retinho, povo de dura cerviz, que não se prostrava diante do seu Deus. É por isso que prostrar e adorar são sinônimos, porque adorar não tem a ver com você vir aqui levantar suas mãos, Senhor Jesus, te louvo, tu és maravilhoso. Não, isso é apresentar louvor. Adorar é obediência. Adorar é se prostrar. Por isso que Abraão, ali é a primeira vez que a palavra adoração é mencionada, Fred. Não tem a ver quando Davi tocou a harpa. A primeira vez que a palavra adorar foi mencionada foi quando Abraão foi sacrificar Isaac. Ele estava obedecendo. Ele sujeitou a sua cerviz à vontade do seu Deus. Isso é o que diz aqui Salmos 95:6. Venha, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Então, prostrai-vos diante do Senhor. Para carregar essa marca, que não é a marca da Nike, que não é a marca do Steve Jobs, da Apple, que não é a marca da Mercedes-Benz, da BMW, mas para carregar essa marca é necessário se prostrar diante da poderosa mão de Deus. Mateus 27, 42, 43 diz assim. 42, 43, isso. Salvou os outros, diziam, mas não é capaz de salvar a si mesmo? Eles estavam caçoando de Jesus na cruz. Ele não é o rei dos judeus? Ele não era aquele Messias? Ele não era o que há de vir? Então calma aí, Todo-Poderoso. Como é que você está aí crucificado, sangrando, sofrendo, envergonhado, humilhado?
salvou os outros, diziam, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se tem compaixão dele, pois disse, sou filho de Deus. A palavra mostra aqui que Jesus ele se prostrou, porque ele era o próprio Deus, ele podia descer daquela cruz. Imagina se fosse você, Maria Bezerra. Imagina se fosse Maria Vilona, Dona Neuza, você com todo aquele poder, com os anjos ali diante de você, que só não vieram porque você não chamou. Entendeu? Aí aquela galera vem e fala assim, você não é Deus Israel? Desce aí, ô bonzão. Fala se você não ia querer descer. Ah, meu Deus, você ia tirar os pregos assim, ó. Não ia ou não ia? Ó, tirou daqui. Você ia pegar aquela pessoa. Ia ou não ia, Juliano? Mas a palavra fala assim, que ele não usurpou ser igual a Deus. E aqui ele prostrou-se, ele adorou quando ele obedeceu ao seu chamado, ao que Deus havia designado para ele. E essa é a nossa marca, é nos prostrarmos diante da vontade do nosso Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é a sua própria vontade, o Evangelho não significa seu próprio desejo, o Evangelho não significa o luxo que as grandes marcas trazem, mas o Evangelho significa renúncia das suas próprias vontades para viver a vontade daquele que é o seu verdadeiro pastor, a partir do momento que você confessou a Deus como seu Senhor e Salvador. Então, o poder que Ele nos dá através do sacrifício, não, obviamente, sacrifício de obras mortas, mas da morte da nossa carne, a obediência e a vontade dEle, é o que realmente traz a marca do Evangelho. Sabe qual é a marca do Evangelho através da cruz? É a marca de um Deus que se fez carne para morrer em nosso lugar. É a marca de um Deus que lavou os pés dos seus discípulos. É a marca de um Deus que serviu a um povo com fome e Ele se preocupou em multiplicar pães e peixes para que todos tivessem alimento. É um Deus que ensinou a amar os seus inimigos. Como é fácil você amar quem te ama. Como é fácil você fazer o bem, não é, Thales, para aqueles que fazem bem para você, Patrick? Mas e fazer bem para aqueles que te fazem mal, Wesley? E amar aquele que te fez mal, que te prejudicou? E orar, pedindo a Deus. Gente, eu pratiquei isso na minha vida. Teve uma pessoa que me prejudicou muito. Muito. E ela me trouxe um prejuízo financeiro de mais de 200 mil reais. Financeiro. E eu estava no meu quarto há alguns anos atrás e eu estava, Deus, eu perdoo essa pessoa, Pai. E eu estava orando de coração, não permita que os filhos dele colha o que ele está plantando. Ele tinha um filho de 14 anos, tem uma menininha pequena. E eu estava falando, Deus, não permita que os filhos dele colha, porque o que ele plantou na minha vida, os filhos dele podem colher. E eu estava falando, Deus, não permita até mesmo, Pai, que ele colha. Traga sobre ele um ensinamento para que ele não cometa isso de novo. Mas eu não peço mal dele, Pai. Porque todos nós temos direito de errar. E Deus, eu perdoo ele. Que essa única vida que ele viva aqui, que ele possa viver em abundância. Eu peço, Deus, a tua justiça. Mas eu não peço, Deus, o mal dele, nem de seus filhos. Então, amar os nossos inimigos não significa, obviamente, ser trouxa, ser bobo. Mas significa ter um coração que sabe amar, mesmo em meio ao ódio que é contra você. Então, a marca da cruz é a marca que nos trouxe a provisão. Jesus veio trazer provisão e alegria em um casamento, que foi o primeiro milagre dele. O primeiro milagre não foi desencurvar a mulher que era torta há 18 anos. O primeiro milagre não foi tirar o gadareno que estava cheio de demônio, mandando embora aqueles espíritos para os porcos. O primeiro milagre dele não foi curar a mulher de fluxo de sangue, não foi ressuscitar ninguém. O primeiro milagre dele foi trazer provisão e alegria. Por isso que ele fala, ele veio nos trazer a plenitude da sua alegria, Jessé. A plenitude da alegria dele. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a marca que mudou o mundo. É a marca que através do Deus que se fez carne, curou enfermos, sarou paralíticos, trouxe esperança aos desesperançosos, trouxe vida onde havia morte e se ofertou por nós. Então não adianta você falar que é cristão se você não vive a marca da cruz. Não adianta você dizer que é cristão se você não tem nenhuma cruz. Não ama seus inimigos. Isso é uma cruz, porque isso é renunciar à sua própria vontade.
Então, o que falta para muitos cristãos, sabe o que é? Uma cruz. Eles estampam a marca da Lacoste no peito. O jacaré não tem que ser pequeno, não. Tem que vir da esquerda até a direita. Nada contra quem tem, viu, gente? Eu só estou fazendo uma analogia. Não é verdade? Mas eles não estampam a marca do Evangelho. Não estampam a marca da cruz. Porque muitas vezes tem vergonha, Patrick. Eu não vou falar que eu sou evangélico. Eu vou falar, Jéssica, que eu sou evangélico? Eu não vou falar, não. Eu não vou falar que eu saio que eu não vou transar antes do casamento, porque o que eles vão falar de mim? Que eu sou beata, que eu sou quadrado, que eu sou isso, que eu sou aquilo? Isso é louco, eu vou falar que eu dou dízimo e oferta. Eu vejo todo mundo zoando dízimo e oferta. É verdade, eu dou também. Mas eu não vou falar. Tem pessoas que carregam a marca da Nike, da Adidas no boné, estampado de todo tamanho. Quando compram um tênis da Louis Vuitton, ou então da Dolce Gabbana, tem que ser daqueles que aparece Dolce Gabbana, quase subindo aqui pela panturrilha e vindo até o glúteo. Mas quando se trata da marca do Evangelho, elas se escondem, têm vergonha, são tímidos, são ali vergonhosos, porque não conhece o Deus que serve. Porque se conhecesse, você estamparia a marca da cruz na sua testa. Se você conhecesse, você não teria vergonha de falar do Deus que você serve. Você não teria vergonha de defender aquilo que você acredita, de defender a razão da sua fé, como diz Paulo. Você tem que conhecer para defender a razão da sua fé. Se você conhecesse, você estaria em um lugar de destaque, onde brilha mais, para que as pessoas possam te ver como referência e ter você como um caminho, uma referência para seguir o caminho que é a palavra de Deus. Estão entendendo? Amém. Então, se você se basta, se você é suficiente para si mesmo, se você não tem uma cruz, você não é um cristão. Você é um diabo. Você é um Lúcifer. Pesado isso, Davi. Fundamenta na palavra. Lúcifer se basta. Lúcifer faz a sua própria vontade. Lúcifer almejou ser igual a Deus e despojou, perdeu tudo que ele tinha, perdeu a graça, se tornou um desgraçado. E a palavra fala assim que quando Pedro falou com Jesus, o quê? Vai te matar? Não vai não. Você é louco. Pedrão, forte, espada, pescador, não vai não. O que Jesus falou com ele? Afasta-te de mim, Satanás. Como é que ele chamou Wesley? Pedro de Satanás. Aquele o qual ele chamou Petros, tu és pedra, sobre ti edificarei minha igreja. Como que ele chamou Pedro de Satanás? Quando você quer fazer somente a sua própria vontade, você se torna um Satanás. Quando você quer endurecer a sua cerviz, porque Jesus, ao mesmo tempo, ele falou, afasta de mim esse cálice, porque a humanidade dele não queria aquela morte. E Pedro falou o quê? Sua humanidade não quer a morte, Jesus? Então não morre não. Você é doido? Não, nós somos por você. Afasta-se de mim, Satanás. Todos que tentam te tirar do propósito de Deus para a sua vida, naquele momento, ainda que sejam cristãos, estão sendo como Lúcifer, como Satanás. Se você se basta, se você não se sacrifica por nada, se os seus desejos você simplesmente os realiza, independente se você fura princípios, independente se você fere a santidade de Deus, você está sendo como um diabo. E a Bíblia aqui nos diz isso. A Bíblia é amor, a Bíblia ela é justiça, a Bíblia ela nos traz o perdão, ela nos traz a plenitude da alegria, Luiz. A Bíblia nos traz o amor verdadeiro de Cristo, o amor sacrificial, mas a Bíblia também nos traz repreensão. A Bíblia também nos traz exortação. Então, será se você se basta? Na igreja, nunca quer servir, nunca quer fazer nada, nunca assume nada. Se basta, nem vou mexer com isso não. Quando Deus te cobra algo em relação à sua santidade, eu já faço isso aqui há tanto tempo, vou parar com isso agora não. Infelizmente, você acha que é um cristão, mas você não carrega a marca da cruz. Então, há muitas pessoas que pensam que estão adorando a Deus, mas o seu Deus é o seu próprio ventre. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você tem agora um novo pastor. Você tem o bom pastor. Você tem um Senhor. Você tem um Deus poderoso. E a palavra fala que esse Deus poderoso, Ele não
falta a você. Ele te é presente. Esse Deus é o Deus que te põe em lugares altos. É o mesmo Deus que fala que Ele te colocará em altos lugares. É o mesmo Deus que vai fazer com que o seu nome seja conhecido. Porque quando o teu nome é conhecido, o nome dele é glorificado. Então não existe dessa, o meu nome não pode aparecer. Tem que aparecer. As pessoas olham para pessoas, ou as pessoas olham para o vento. As pessoas olham o quê? Para pessoas. É por isso que Daniel tinha um nome no reinado. É por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham um nome. É por isso que em Hebreus cita os heróis da fé. Eu quero que o meu nome esteja entre os heróis da fé. Do meu tempo, da minha geração. Eu não quero viver uma vida simplesmente para ser esquecido após a minha morte. Eu não quero isso. Eu quero que o meu nome seja conhecido, assim como foi conhecido o nome de John Wesley, de Calvino, de Martinho Lutero, assim como foi conhecido o nome de Davi, através do qual o Messias foi chamado: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aleluia! Então não venha com essa falsa humildade, aí o meu nome não. O seu nome tem que aparecer, meu irmão, porque é quando o seu nome aparece que a palavra fala que quando o justo governa, a nação se alegra. Você se torna referência, você se torna luz desse mundo, porque Deus começa a permitir que você brilhe a pessoas, a sua família, a sua comunidade, as nações. Aleluia! E tem muitas pessoas que querem somente o anonimato. O anonimato. Não. Quanto mais escondido, melhor. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu pegar minha vela. Está aqui minha vela. Deixa eu colocar ela debaixo do púlpito, porque... Aí sabe o que vai acontecer? A quem tem, mais lhe será dado. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquilo que era para você, Jesus vai tirar e vai entregar para outro. Para aquele que está brilhando, para aquele que está se entregando, para aquele que está influenciando, para aquele que está preocupado em deixar a marca de Cristo através da sua vida. Então, é saber ser rejeitado pelo mundo. Isso também é marca. Isso também é o Evangelho. Isso significa também a marca da cruz. É saber ser repreendido pelo seu irmão. Tem pessoas que não sabem ser repreendidas pelo seu irmão. Sabe por quê? Se sentem dodói. Quando alguém chega e repreende, não pode repreender não. Teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa ficou assim: mas você fala às vezes do culto, fica parecendo que é para mim, que você está julgando indireta para mim. Eu falei assim aqui: eu não estou julgando indireta para você, mas se você entender que é indireta e servir para você, pega a sua carapuça e aprimora, melhora, seja melhor. A Bíblia fala que o sábio se torna mais sábio ao ouvir o sábio. A Bíblia fala que você tem que amar a repreensão. Então para de mimimi. Amém, glória a Deus. Crente mimizento não dá. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que Jesus pegava o que estava no pensamento das pessoas e expunha diante de todo mundo. Aqui, vocês estão pensando que eu estou expulsando por nome de Beelzebu? Deixa eu te falar uma coisa. Gente, não tinha mimimi com Jesus não. E tem alguns irmãos que se você traz uma repreensão e às vezes tem alguém perto, ela se dói, ele se condói, ele se machuca, ele fica, é fedidinho. Falta de Cristo, falta de um caráter aprimorado, falta de carregar a sua cruz e falar: deixa meu orgulho vir para o chinelo, meu orgulho vai ficar debaixo do meu pé. Todos nós temos orgulho, todos nós, faz parte da nossa natureza terrena, só que alguns decidem sujeitar o seu orgulho, outros são pequenos demais para colocar o seu orgulho lá embaixo. A palavra fala assim que poderoso, valente, que mais força tem, não é quem domina uma cidade, mas aquele que sabe dominar o seu orgulho. Então seu tamanho não é medido pelo quanto você se ensoberbece, mas pelo quanto você sabe se humilhar, pelo tanto que você sabe passar por cima do seu próprio eu, do seu próprio orgulho, no seu casamento, nas suas amizades, obrigado Thales, na sua empresa, nas suas relações, nas suas amizades, na igreja. Então, Mateus 5,20 nos ensina assim, Mateus 5,20. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, se a sua justiça for somente dos fariseus, for somente capa, se a sua justiça for somente... eu sou o cara que estou aqui na igreja todo domingo.
ninguém sabe dos meus erros, das minhas falhas. Quando eu chego aqui, depois de fazer, de orar, você fica, Deus, eu saio com aquela cara de santo, né? Quinta pessoa da Trindade. Nunca vi a pessoa sair da oração, terminar de ter um momento com Deus e a pessoa sair, sabe, com aquela cara de espanto, sei lá. Você sai da presença do Criador, você sai maravilhado, você sai tonto, de várias formas, mas, enfim. Então, será se nós estamos carregando a marca da cruz? Ou será se para você é mais bonito carregar a Nike no peito do que carregar a marca da cruz? Então, a cruz é a marca que mudou o mundo. A cruz é a marca que revolucionou gerações. A cruz é a marca que trouxe alvoroço em meio aos judeus. A palavra fala assim, que a cruz é o poder que vence o evangelho. A cruz, o poder que vence o mundo. A cruz é o poder que vence o medo. A cruz, Luiz, é o poder que enfrenta a vergonha. Com vergonha ou sem vergonha, você vai, porque a cruz não te permite se intimidar. Não te dei espírito de timidez. A cruz te faz acreditar no impossível. A cruz torna o improvável simplesmente questão de fé. A cruz é o X da questão. A cruz é o modelo perfeito de heroísmo. Todo o heroísmo que você vê hoje através das histórias da Marvel, todo o heroísmo que vocês assistem hoje através desses filmes de romance, ou de um filme como um Titanic, ele se baseia em quê? Em alguém que dá a sua vida por uma outra pessoa. Não é assim? Quando o Superman vai enfrentar alguém e o outro tem a criptonita, mas ele vai ali e ele está entregando a sua vida por alguém. Quando nós olhamos para o Titanic, quando Jack ele morre, permitindo que a Rose ficasse ali naquela porta de navio. Rose. Então, a cruz é um modelo do heroísmo perfeito. A diferença é que ela não é um heroísmo de marketing, de propaganda, ela é um heroísmo real, ela é um heroísmo eterno, ela é um heroísmo que aquilo que ela fez lá atrás permanece até hoje. Esse heroísmo estava predito antes do início dos tempos. A palavra diz assim, que tudo já estava predito. E esse Jesus, ele reina, ele está vivo. Esse Jesus, ele transforma a vida de quem acredita de verdade. Esse Jesus, quando você tem fé, você opera poderosamente nesse mundo. Esse Jesus, quando você realmente acredita, ele transforma a sua realidade, ele transforma a sua saúde, ele pega seu tumor e ele faz desaparecer o seu tumor. Esse Jesus, ele pega o seu vício e ele te faz nunca mais ter o desejo por aquele vício. Esse Jesus, ele vem e ele te constrange do pecado. E ao mesmo tempo, esse Jesus, ele vem e ele te traz uma alegria que o mundo não pode trazer. Aleluia, esse Jesus é a paz, esse Jesus é a esperança, esse Jesus é a certeza e a nossa convicção de vitória, esse Jesus é a alegria da vida, esse Jesus é o que nos faz orar em línguas, aleluia, aleluia, esse Jesus nos deixou o Espírito Santo, que é Ele conosco, individualmente, com cada um de nós. Você não precisa mais ir para Galileia procurar Jesus. Você não precisa ir mais para Jerusalém, ver se o encontra. Hoje Ele está com você. Hoje basta você renunciar ao seu pecado, se arrepender e se voltar para Ele. Hoje basta você clamar a Ele com a sua força, com o seu entendimento, com a sua vontade de conhecê-lo. E Ele se apresentará a você. Esse Jesus, Ele quer se relacionar contigo. Esse Jesus não é simplesmente o Jesus da cruz, mas Ele é o Jesus da ressurreição. Ele é o Jesus que morreu, mas Ele é o Jesus que ressurgiu. Aleluia! Nós não estamos aqui na igreja por religiosidade, nós estamos aqui como uma congregação de fé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome sobre todo nome, o nome todo poderoso, o nome que abala estruturas. Quando a Bíblia fala, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, vai daqui para colar. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito, Fred. Eu acredito de verdade, Patrick, que se Deus tiver um propósito e eu tiver que mover um monte, eu vou falar e Ele vai mover. Aleluia! Glória a Deus, a palavra diz que Ele nos fez pouco menor do que os anjos, que Ele nos constituiu e falou que nos daria o direito de fazermos milagres maiores
do que o que ele realizou aqui. Então, Jesus é um modelo perfeito do verdadeiro heroísmo. Ele salvou as nossas vidas. Glória a Deus. Ele salvou as nossas vidas. E não é uma salvação simplesmente para a eternidade, é uma salvação para o tempo presente. Porque se você não tinha mais esperança, agora você tem. Se você não tinha mais alegria, agora você tem. Se você talvez não está encontrando essa alegria, talvez te está faltando a cruz. Talvez está te faltando a marca da cruz. E eu não estou falando de você colocar um crucifixo no peito, mas eu estou falando de você viver a cruz. Então, a revolução que o mundo precisa não é a revolução do iluminismo vindo ali no início do século XVIII, final do XVII, início do século XVIII, dizendo que se interrompia uma idade conhecida como idade das trevas, que de trevas não teve nada, mas teve de grande evolução. A revolução que nós precisamos hoje não é a revolução de Rousseau, que vem trazer uma concepção de uma construção da verdade, uma construção de uma mentira social. A verdade que nós precisamos, a revolução que precisamos, não é do comunismo, não é uma revolução política e ideológica, mas a revolução que o mundo precisa é a revolução do Calvário. Essa é a revolução que vira o mundo de cabeça à sua ponta. Então, a palavra diz assim, que nós, quando andamos, estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos poderosos. Poderosos são aqueles que executam o seu comando. Executar o comando de Deus, sabe o que é, Thales? É você não ter a cerviz dura. É você se submeter, adorar a Ele, através da subjeição, de submeter à vontade dEle. E como se submeter à vontade dEle, se você não ora? Ah, mas eu não gosto de orar. Ah, mas eu tenho preguiça. Meu irmão, levanta a mão aqui quem não tem preguiça para orar várias vezes. Eu vou levantar minhas duas mãos e meus dois pés. Direto eu tenho preguiça de orar. Direto eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Mas imagina, Zé, se eu for fazer só o que eu tenho preguiça, se eu não for fazer o que eu tenho preguiça. Tem dia que eu não estou nem um pouco afim de ir na academia, eu vou. Tem dia que eu estou afim de afundar minha cara no doce, mas eu não como porque eu estou sem comer. Então, essa é a revolução que o mundo precisa, é a revolução do Calvário. Para quem conhece de história, não de história por história, mas da história do nosso globo, da história da sociedade, da história da construção dos daquilo que a gente vive hoje. Napoleão Bonaparte foi um grande estadista, uma espécie de um líder, de um grande guerreiro, imperador, que por um bom tempo ele teve um dos maiores exércitos que a Europa já vivenciou. Um estadista francês, uma espécie de um rei, de um monarca, uma espécie de um grande guerreiro, que derrotou vários exércitos durante vários anos. Todos ouviram falar de Napoleão Bonaparte? Os manuscritos ali, os textos de Napoleão, o seu diário, quando ele estava preso, isolado, tem um registro de Napoleão Bonaparte, que ele diz o seguinte: esse grande guerreiro, que por dezenas de anos, aproximadamente 10 anos, reinou ali de uma certa forma como um grande guerreiro, estadista, líder. E ele escreveu assim nos dias da sua morte: com todos os meus exércitos e generais, por 1/4 de século. Quanto que é 1/4 de século? 25 anos. Olha o que ele disse, Wesley. Rafael, com todos os meus exércitos e generais, por 1/4 de século, não consegui subjugar nem um único continente. E esse Jesus, sem a força das armas, vence povos e culturas por mais de 2000 anos. Em Londres, um homem discursava, e ao olhar para um mendigo, ele disse assim: o comunismo vai colocar um novo vestido naquele homem. E diz a história que um cristão que o ouvia respondeu da seguinte forma: o comunismo pode até colocar um novo vestido neste homem, mas só Jesus pode colocar um novo homem naquele vestido velho. Isso é o que o Evangelho faz.
Ele não muda as suas vestimentas simplesmente. Ele muda quem você é. Ele muda quem está por dentro dessa vestimenta. Ele muda o seu coração. Ele transforma aquela natureza de homem orgulhosa para uma natureza de homem que agora se sujeita. Ele transforma aquela mulher que era textuda, que queria bater de frente com o marido dando cabeçada, a uma mulher humilde que sabe se sujeitar ali em amor e em respeito. Ele faz com que você ame a sua esposa, com que a sua esposa te respeite. Esse Jesus, ele faz com que você venha e você o sirva. Esse Jesus, ele faz com que você se proste à vontade dele. Então somente Jesus, somente a mensagem do Evangelho, que é poder para a salvação, pode transformar a vida de um homem. Lucas 8, 16 a 17 diz assim: ninguém acende uma lâmpada e a esconde em um jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca em um lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Portanto, não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. A palavra diz assim que não se acende uma luz para colocar em qualquer lugar, mas ela tem que ser no lugar apropriado para brilhar. É por isso que a luz fica no teto, porque aqui ela tem maior alcance do seu brilho. E é por isso que você tem que se levantar, porque o Evangelho que mudou o mundo é o Evangelho que muda o mundo através de pessoas. E quanto mais pessoas carregarem essa marca no seu peito, no seu coração e na sua alma, mais o mundo vai ser revolucionado. É a revolução do Calvário, Thales. É a revolução do Calvário. É a revolução daqueles que vivem a mensagem do Evangelho de forma verdadeira, que estão longe de ser perfeitos, porque não existe perfeição entre nós, mas ao mesmo tempo que buscam em Cristo viver a santidade, que buscam em Cristo viver de forma poderosa. Se coloquem de pé, por favor. Aleluia! Essa mensagem, que é a mensagem da cruz, que é a marca da cruz, ela colocou Jesus sobre todos, colocou o nome de Jesus acima de todo nome. Nome que está sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Quando você vive a marca da cruz, Milena, é Deus quem te exalta, é Deus quem te levanta. Aonde o homem não pode te colocar, Ele te pega e Ele te coloca. Foi assim com José. Ninguém podia colocar José, Fúlvia, ali como o segundo maior homem do Egito. Ninguém, somente Jesus. Só que antes de ir para lá, ele passou por uma prisão. Será se nós estamos dispostos a enfrentar o processo? Mas quando você decide viver a marca da cruz, ao invés de viver a marca do mundo, a marca da Apple, a marca da Nike, mas você decide viver e estampar no seu peito a marca da cruz, Ele vai te colocar onde o homem não pode colocar. Ele vai te honrar. Ele vai trazer sobre a sua vida o poder dEle. Ele vai te acrescentar mais e mais. Ele vai te trazer bens, honras, riquezas, a sua saúde, longevidade, prosperidade, paz. Assim como o rei Davi, que a palavra ressalta. A Bíblia não precisava dizer isso. Mas a Bíblia fala, Raimundo, que nos últimos dias de Davi, quando ele estava ali no leito de morte, ele estava rico, com honra, com paz, respeitado em todo Israel. Aqueles que vivem a marca da cruz, Deus o exalta, Deus o honra. O próprio Deus entrega aquilo que nós mesmos, com a nossa força, a gente não pode conquistar. E para isso, nós temos que fazer o quê? Para viver essa marca, nos prostrarmos. E prostrar significa obediência. Prostrar significa adoração. Que lembrando, não é necessariamente levantar as mãos, mas é dizer como o profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E assim como a palavra fala, que aqueles que vivem pelo Espírito, às vezes não sabem nem onde vai estar, porque o Espírito Santo vai te conduzir. E nós viveremos poderosamente. Você viverá poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.